ver quais os requisitos dele, quais né, as exigências. Aí a gente vai pegar o fabricante. Na obra vai usar o produto X. Então a gente tem que pegar a ficha técnica desse produto, que lá vai falar a questão do preparo de base, a mistura do produto, tempo de cura, secagem entre demãos, quando é membrana, né? Então tem as exigências do fabricante e, por fim, as boas práticas. Então, uma coisa que eu aprendi com uma professora da pós é assim: boa prática não é o que deu certo na sua obra ou na minha obra. Boa prática é o que a gente tem nos guias, nos manuais, por exemplo, do IB, do IBRACON, do SECOV, do SINDUSCOM. Então, isso é a boa prática, né, que é um documento oficial. Então, a gente pega tudo isso para montar vamos dizer assim, um roteiro de execução, como fazer. Aí, tendo esse como fazer, a gente vai para o próximo passo, que é a prática guiada. Então, é onde vai na obra, dá o treinamento para o pessoal, passa orientação, coloca eles para aplicar sendo supervisionado, né, igual fazer painel teste, e antes de soltar o pessoal para fazer o serviço em si. O que é um painel teste? Painel teste é, por exemplo, vamos supor que que eu trabalho com qualidade também, construtores. Então, a gente vai fazer um treinamento de reboco, por exemplo, o embolso. O painel teste nada mais é do que eles executar o serviço em um local. Em um local. Uma parte, uma área, para fazer um treinamento e a gente validar que eles estão fazendo corretamente. A mesma coisa pode fazer para impermeabilização. Então, a gente pega uma área ali, sei lá, um banheiro, uma varanda, faz uma aplicação ali guiada, orientada, né, passando os procedimentos para eles, para poder validar antes de liberar para fazer tudo. Para poder certificar, né? E, por fim, a prática de verificação. É onde entra o checklist, a gente chama de FVS, né? A ficha de verificação do serviço. Então, tem os itens que tem que ser atendidos, aí tem o método de avaliação e o critério de aceitação, então, as tolerâncias. Então, com isso, juntando esses três, a gente consegue ter mais segurança de que vai ser executado da forma correta. Então, isso está relacionado à parte de execução. E isso acontece em, assim, edificações mais de grande porte? Lá, em Ribeirão, a gente está mais acostumado com as edificações multipavimentos, né, e tudo mais. Mas nada impede de se realizar... Que susto! Nada impede de se realizar também nas obras horizontais. Então, tem casas de alto padrão, por exemplo, e não precisa ser alto padrão, né? A questão da estanqueidade, toda obra deveria ter. Sim. A partir do momento que tem uma infiltração, que tem uma mancha, já perdeu o desempenho, né? Toda obra deveria ter. Então, é questão de cultura também, né? É difícil. É difícil. Porque a gente fica pensando em casas de padrão baixo, assim... até as financiadas, a Caixa até pede os projetos de impermeabilização, né, e tudo mais. Só que a gente vê que falta, né? Então, eu acho que precisava de mais. Porque, às vezes, essas casas de baixo padrão, a maioria das vezes, fica em lugares mais distantes, e aí costuma ficar mais próximos de água, né? Tem mais contato comigo. Tem mais contato com a água. Então, você já sabe que vai ter alguns problemas futuros. E, às vezes, aqui em Paraíso, eu acho que eu nunca vi projeto. Assim, eles falam, passa o pretinho e já... Eu te falo que lá em Ribeirão também, eu sou uma das primeiras projetistas também. É algo que ainda, assim, já é mais comum nas grandes capitais. Sim. Mas em Ribeirão também é interior. Então, é algo que a gente tem que ir trazendo para o mercado, né? Mas independente de ter o projeto ou não, é claro que o projeto é a primeira premissa para fazer certo, sim, né? É você ter uma receita de bolo, vamos dizer assim. Mas a maioria deve te procurar pós, né? Pós-problema. É o pós-problema. E às vezes tem situações que você não consegue mais fazer um reparo. Tem que ser um refazimento da impermeabilização. Tipo quando? Um colega nosso da pós mandou ontem mesmo um vídeo de uma manta asfáltica de 3 meses aplicado, tendo que ser toda removida e vai ter que refazer. Porque foi feito por uma empresa não capacitada. Nossa, e é caro? Não é barato. Assim, a impermeabilização em si, se você olhar no total de uma obra, ela representa em torno de
se eu não me engano, é 0,8% do custo de uma obra. É muito pouco em relação ao todo e tudo que ela vai fornecer, né? Porque, assim, a impermeabilização... Mas o refazer... Porque o refazer, você não vai refazer só a impermeabilização. Se for um local revestido, você tem que remover... Quantas piscinas estão tendo que remover, né? O revestimento, proteção mecânica, para chegar e fazer a impermeabilização de novo. Então, é melhor fazer certo no começo, porque para refazer, você vai ter todo esse custo, não só da Imper, mas os outros sistemas também. Tirando o estresse, né? Tirando o estresse, o tempo, né? Nossa tudo isso. Senhora. E você já mexeu com um telhado verde? Não. Porque seria com manta asfáltica também, será? O telhado verde é drenante? Não, esse termo não... Tem a laje, aí eles colocam terra em cima, grama... Precisa ter. Precisa ter impermeabilização. Hoje em dia tem muita cobertura que não estão se fazendo telhado para poder deixar aproveitar. A laje impermeável. Faz a laje impermeabilizada para aproveitar a área, né? Aproveitar o local. Às vezes coloca um solar, alguma coisa para usar o local. Então, tanto esse quanto esse que você comentou, precisa ter impermeabilização e tem que ser impermeabilização adequada. Tem produtos que têm o tratamento anti-raiz. Então, prédios, casas, por exemplo, que tem árvores, né, que tem esses jardins, tem que ter um produto específico que ele tem resistência com a raiz, senão a raiz vem e perfura a impermeabilização. Entendeu? Tem que ser o produto. Por isso precisa, igual eu te falei, o estudo preliminar para ver todas as solicitações que vai ter. Nesse caso, não tem muito como a pessoa fugir, não. Tem que ter um produto anti-raiz para poder resistir. Senão, acontece muito se aplica uma manta asfáltica, que não é anti-raiz. A raiz vem e perfura a manta. E aí acontece muito problema também, não só relacionado à camada impermeabilizante, mas o encontro, por exemplo, de um local que tem impermeabilização e não tem. Esse encontro entre os pisos, a gente fala piso comunicante, precisa ter uma barreira física, senão a água ela passa, né? Ela não infiltra porque tem a impermeabilização, mas não tem uma barreira que ela entra. Ela vai. Ela vai. Precisa chegar em algum lugar. Vai achar um lugar para sair. Então, impermeabilização e drenagem sempre trabalham junto, principalmente fundação também. A gente utiliza também a drenagem. Tem uma... Assim, eu não vou saber os termos técnicos, né? Dependendo da casa, a impermeabilização tem que ser até um pouco mais alta, dependendo do nível da água, né? Tem que ver a questão do nível do lençol freático. Isso! E também, se for ter uma fundação com algum sistema de impermeabilização, tem que olhar que nível que está esse lençol, se a impermeabilização vai ter contato com esse lençol, porque ela precisa receber a fundação, né? Ela precisa ter esse tratamento. E a questão da umidade ascendente, tem que fazer essa proteção, né? Para evitar que essa água período, às vezes o lençol freático pode estar no nível mais baixo, mas no período de chuva ele sobe e por capilaridade atinge, né, as paredes, revestimentos. E qual que é a diferença? Porque tem vários tipos de impermeabilizantes, né? Tem a rígida e a flexível. O que seria, assim? A gente fala que... tem um nome comercial que alguns produtos falam semi-flexível. Não existe. Não existe semi-flexível. Ou é flexível ou é rígido. Falta o calor, né? Aí tem uns que vai e os outros não vai. Isso. A impermeabilização flexível, ela é para aqueles ambientes que vai ter movimentação. Então, locais que vai ter variação térmica. Tipo banheiro? Um banheiro interno, não. Não, é um local mais controlado, mas uma laje exposta, uma laje de estacionamento, né, que tem uma grande variação de temperatura. Estruturas que se movimentam, que pode ter fissuração, é recomendado o uso da impermeabilização flexível. Tipo, que a gente precisa impermeabilizar as 3 primeiras fiadas do lado externo da casa. Seria mais ou menos isso ou não? Porque bate sol direto, alguma coisa do tipo. Mas aí você fala contenção, ali vai ser depois vai ter o solo? Não vai ter solo. Eu acho que nessa situação aí, até que não é
a solicitação não é tão grande. Entendi. Eu acho que daria para utilizar um produto rígido, mas então assim, lajes maiores de 200 metros quadrados. Nossa, não, você está falando de coisa muito grande. Aí tem bastante Entendi. movimentação, entendeu? Aí precisa de um sistema flexível. Se não for isso, se for um ambiente menor, com menos áreas internas, que não tem a variação térmica, que não tem tanta questão de fissuração, aí usa a rígida, a impermeabilização rígida. Um exemplo de uma flexível é a membrana de poliuretano. Então, a gente vê muito em lajes expostas mesmo, de estacionamento, heliopontos, hospitais, utiliza a membrana de poliuretano. E a rígida, a gente tem a membrana de polímero acrílico. Falando de impermeabilização, você pode ter ou membranas que é moldado no local, ou as mantas, né? Então, tem O que são essas membranas? A membrana, você já viu aqueles produtos que você aplica com uma trincha, um pincel, tipo Via Plus? Sei. Esses são membranas. Ah, tá. Entendeu? Aí tem a membrana de polímero acrílico com sem cimento, tem membrana de poliuretano, tem membrana acrílica. Essas são moldados em loco. Então, é um produto, ele pode ser um componente só, ou pode ter 2 componentes que mistura. Então, ele é aplicado direto no local. E as mantas são os pré-fabricados, eles já chegam prontos para ser aplicado na obra. E tem manta asfáltica, manta de PVC, manta de EPDM, tem várias. São essas que precisam de fogo? A manta asfáltica. Ela pode ser aplicada com maçarico. Maçarico. Ou então com asfalto quente, né? Essas. Então, hoje... Deve ser difícil achar mão de obra para fazer isso, né? Precisa ser uma empresa capacitada, senão acontece o caso desse do colega nosso lá, de 3 meses, já ter que refazer. E como que a gente vai saber se a empresa é capacitada? Então, tem algum documento que a gente pede? Então, hoje tem o IB, chama Instituto Brasileiro de Impermeabilização. E o IB, ele tem um programa de qualificação. Então, ele tem de qualificação de projetistas e de qualificação de aplicadores. Tá. Então, você entra lá no site do IB, você consegue ver as empresas que possuem a certificação do IB. A mesma coisa para os produtos. Então, hoje você vê na internet muito produto milagroso. Eu vejo umas tintas. Tinta não é produto de impermeabilização. Mas eu vi no vídeo. Fala. Pintou um muro gigante, barracão, depois tacou água, ó. Esses produtos milagrosos, eu tenho uma professora que fala, né, que ele desempenha só o tempo ali do vídeo. A longo prazo, não funciona. Então, assim, para você ter a segurança de que você está usando um produto de qualidade, você também entra no site do IB. Aí lá na parte de certificação, tem as marcas que têm os seus produtos certificados pelo programa de qualidade do IB. Então, vai ter lá Sika, Viapol, Suprema, Denver, Draico, enfim, tem várias fabricantes e tem os produtos deles que atendem. Nesse programa de certificação, anualmente, os produtos são testados em laboratório, né? E aí certificado que ele atende o desempenho das suas normas específicas. Porque na impermeabilização, se eu não me engano, tem mais de 37 normas técnicas. Então, cada produto tem uma norma técnica. Está sendo feita, eu faço parte do comitê do IB